Esse é o Jornal Últimas Notícias. Eu sou Ednei Paine da TV Cidade Bento. Jornal edição de terça-feira, hoje dia 22 de junho. Destaques do jornal de hoje. Testagem em massa em Bento Gonçalves. Retomada das aulas em Belo Horizonte. Túnel Conceição em Porto Alegre é alvo de bandidos. Expo Inter. Caça ilegal em Bento Gonçalves. Tudo isso e muito mais estaremos abordando agora no Jornal Últimas Notícias. Hoje teve início às 9 da manhã no centro de Bento Gonçalves a testagem em massa do Covid-19. Esta ação visa ampliar e estruturar um mapa para acabar com essa infecção. E serve também para que os órgãos de saúde tenham um verdadeiro número de casos no município e assim possam agir com mais precisão. As pessoas que quiserem ser testadas poderão ir até a Via Delvino somente com documento com foto e que não tenham tomado a dose do imunizante. Uma bela ação. Não, me expressei mal. Uma excelente ação. Só acho que as autoridades em saúde deveriam ter feito isso antes. Dinheiro não é a desculpa. Países da Europa utilizaram esse método há muito tempo atrás e hoje estão com a infecção controlada e voltaram à normalidade. É isso mesmo que vocês ouviram. Vamos dar alguns exemplos aqui que é facilmente encontrado na internet. A Austrália, desde outubro até agora, quase ninguém morreu em relação ao coronavírus. E não, a não ser dos casos importados vindos de fora. Para ter uma ideia, Belo Horizonte tem a metade da população de Sydney, que é a capital da Austrália. Em Belo Horizonte já morreram 4 vezes mais do que na Austrália inteira. Mas eles tiveram respeito e lockdowns duríssimos. Viajar não dava, entrar no país só se você morasse lá e as autoridades fizeram um mapa da infecção, fazendo testes em massa e isolando pessoas contaminadas. Teatro, cinema, jogos de futebol, shows, tudo lá está funcionando numa boa. Nova Zelândia. A Nova Zelândia também seguiu o mesmo caminho e teve menos de 30 casos de morte em todo o país. Você ouviu bem, Nova Zelândia, menos de 30 pessoas morreram em relação ao Covid. Vamos falar então da Nigéria, que praticamente combateu o vírus sem dinheiro algum. E praticamente o mesmo número de habitantes que tem lá, tem aqui no Brasil. E registraram, em média, 2.000 mortes em toda a pandemia. E isso é menos da metade que o Brasil registrou alguns dias atrás, em um só dia. A Islândia foi o primeiro país da Europa a controlar o corona. Eles tiveram menos de 40 mortes no país. Menos de 40 mortes no país. Eu só estou repetindo aí porque às vezes parece que a mídia convencional faz um alarme muito grande. Israel também foi um país que registrou menos de 7.000 mortes por Covid e hoje também está em sua normalidade. Preste atenção agora nesse último caso que é o Vietnã. Lá podemos chamar de aglomeração, porque lá só tem aglomeração, tem muita gente, né? E lá morreram apenas 35 pessoas em relação ao Covid. Não estou dizendo que não tem aqui no Brasil, só estou dizendo que fora as agências de saúde tomaram conta e fizeram o trabalho de casa. Então não há desculpa então para não fazer essas testagens em massa, tá, pessoal? Seguir na direção certa para eliminar esse vírus é uma boa. Vamos agora falar de esportes. Amanhã será a despedida do jogador do Grêmio, ex-jogador do Grêmio PP, pois ele embarca com destino a Portugal. O Porto agora é o time que ele irá defender.
E ontem, PP divulgou um vídeo de despedida do tricolor agradecendo por tudo que aconteceu enquanto ele estava no Grêmio. E vamos falar de Grêmio então, que quinta-feira às 21h30, às 9h30 da noite, tem enfrentamento com o Santos para eliminar toda a urucubaca que ronda a equipe gaúcha. E do lado do Internacional, que vai a Santa Catarina para enfrentar o Chapecoense e mandar essa fase ruim também para bem longe. E quem trouxe mais esperança à equipe colorada foi Paulo Paixão, que volta a fazer parte da equipe nesta nova reformulação. Tudo indica que ventos bons rondarão as equipes gaúchas nesta rodada de meio de semana. Ontem, em escolas particulares de Belo Horizonte, foram retomadas as aulas com alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Desde que a escola haja um distanciamento de 2 metros entre os alunos. E a recomendação é de Jackson Machado, secretário municipal de saúde de Belo Horizonte, que as escolas façam o rodízio. A recomendação é que não excedam os 50% dos alunos em sala de aula. E se isso acontecer, as aulas serão uma semana sim, outra semana não, em forma de rodízio, para que nenhum aluno seja prejudicado. E para que as crianças tenham um turno integral, até semana passada elas ficavam só 4 horas nas escolas. E ontem voltou a ser de 8 horas o turno integral de algumas crianças. Lembrando que essa decisão é facultativa. Os pais que desejarem deixar seus filhos em casa com ensino à distância devem fazê-lo sim. Na rede estadual tem que acompanhar os regramentos do Minas Consciente. Então, somente na região do Vale do Aço que voltou às aulas ontem. Belo Horizonte, na rede estadual, ainda não tem uma previsão de início, por estar em onda vermelha do Minas Consciente. Depois de tanta confusão, sempre é bom você ter o telefone em mãos da escola de seu filho e se informar diretamente com a instituição de ensino. O túnel Conceição foi alvo de vandalismos e amanheceu sem parte dos cabos da fiação elétrica. Apenas uma pequena parte da iluminação dele estava funcionando hoje pela manhã. Técnicos revelaram que só voltará a funcionar com toda a iluminação no final de semana. Este crime está sendo bem corriqueiro aí na capital dos gaúchos, Porto Alegre, onde os vândalos deixam postes pegando fogo e locais sem energia elétrica. O governo do estado confirma a realização da Expo Inter 2021 entre os dias 4 e 12 de setembro deste ano. A Feira Agropecuária está em sua 44ª edição e deverá ter o controle de público e restrição, atendendo à implementação de rigorosos protocolos sanitários. A versão digital do evento, a exemplo do ano passado, também será mantida. Diante do alinhamento com as entidades para que a Expo Inter aconteça, a secretária da Agricultura, Silvana Covatti, reforçou a importância da realização da exposição em um ano em que os gaúchos produziram uma safra recorde de grãos e conquistaram um novo status sanitário de zona livre da febre aftosa sem a vacinação. A Expo Inter vem sendo planejada juntamente com a Secretaria Estadual da Saúde, que define os protocolos sanitários que deverão ser seguidos de forma plena. Estas regras sanitárias terão um controle efetivo, assegurou a secretária estadual de saúde, Arita Bergman. Conforme informações, dois homens moradores aqui de Bento Gonçalves foram presos pela Brigada Militar de Manuel Viana, devido a uma denúncia de caça e porte ilegal de arma de fogo. A ação aconteceu no assentamento Santa Maria do Ibiqui, em Alegrete. Foram apreendidos uma espingarda, 37 munições e 3 perdizes caçadas pelos acusados.
Os 2 indivíduos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Alegrete e foi determinado um registro simples devido ao fato do Presídio Estadual de Alegrete estar interditado para flagrantes afiançáveis. Então, a arma foi apreendida por ter sido utilizada aí na caça ilegal. Vamos ter cuidado, pessoal, com essas coisas. Um veículo com registro de furto foi recuperado pela Brigada Militar na tarde de ontem, dia 21, no Vale dos Vinhedos, na rota turística de Bento Gonçalves. Conforme informações da Força Tática, em ações de policiamento ostensivo e combate à criminalidade, a guarnição visualizou aí por volta das 15 horas um veículo Saveiro, sendo este veículo suspeito de cometer diversos crimes pela região. O veículo estava estacionado em uma residência. E em consulta ao sistema informatizado foi constatado que o veículo estava em situação de furto. Durante a identificação do veículo apresentou-se um homem de 45 anos, no qual disse ser proprietário da garagem em que o veículo se encontrava. Entretanto, negava que o automóvel fosse seu. Diante dos fatos, o homem foi conduzido para a delegacia de polícia para esclarecimentos e o automóvel foi recolhido ao depósito conveniado do Detran. Vamos agora a um pequeno intervalo e voltamos em seguidinha. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos em Bento Gonçalves. Lá você encontra uma grande quantidade de acessórios e roupas de alta tecnologia, especializada para o segmento esportivo. Pensou em esporte? Pensou certo! Natal Fitness, que fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, Cidade Alta, ao lado do Shopping La América. Esperamos por você! Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Estamos de volta com o nosso jornal, que é um oferecimento de Harmony Sonorizações, Natal Fitness e JS Computadores, assistência técnica especializada para o seu PC ou notebook. Fica na rua Isidoro Cavedon 763, no bairro São Roque. O telefone é o 984296085. Fale com Jefferson, que ele irá resolver seus problemas de informática rapidinho. A Associação Rio Grandense de Proteção aos Animais, a ARPA, recebeu uma denúncia anônima semana passada que relatava que um homem de 58 anos que possui uma casa na linha Alcântara, em Bento Gonçalves, costumava caçar animais silvestres com armadilhas, como pomba, sabiás e coati. Animais que são proibidos para caça. Então os fiscais foram até o local e conversaram com o suspeito referente à caça ilegal, e ele confirmou que por algumas vezes capturava animais silvestres para consumo próprio. Então foi questionado aonde estavam as armadilhas e ele relatou que estava localizada próximo à rede ferroviária federal. Então, elas foram recolhidas e as autoridades competentes ficaram responsáveis da investigação. Sempre, pessoal, lembrando, caça ilegal da cadeia. E só hoje aí tivemos 2 relatos destes crimes aqui no jornal. A imagem de fundo do jornal de hoje é da Vinícola Batistello, que fica no Vale dos Vinhedos, uma excelente parada na Rota dos Espumantes. A vinícola possui uma história recente, mas várias premiações em suas bebidas. Hoje atende visitantes para degustação e vendas de seus produtos no local. Inclusive o suco de uva, que rende elogios internacionais. Para a visitação, entre em contato e marque um horário para sua visita, que será muito bem-vinda.
Essas foram as informações de hoje do Jornal Últimas Notícias, com as análises e reportagens de Rosério Baldo. A direção fica a cargo de Carlos Silva, a direção da TV, e a apresentação de Ednei Paine. Até a próxima edição. Tchau!